Eu estou trazendo nesta noite de segunda-feira uma mensagem de que você tem que ter estrutura para ouvir, ou então você não continue, ou então você não continue, estrutura espiritual, né? Participa da oração somente, participe da oração agora, da noite de segunda-feira, mas não continue assistindo, porque você tem que ter estrutura. É algo assim, sabe, de que ou vai te levantar e fazer com que você permaneça firme, de pé, para sempre no Senhor, ou então você vai perder seu tempo. Então, eu quero convidar você para realizar a oração da noite de segunda-feira. Hoje é segunda, amanhã é terça, quarta agora já é a véspera do Natal. Nós aqui no ministério não vamos fazer culto na noite de quarta-feira para você ficar com a sua família, para você jantar com a sua família, você vai cultuar a Deus junto com a sua família, não na igreja. A não ser que você não tem ninguém, sozinho não tem ninguém, então dá tempo você entrar em contato comigo e dizer, pastor, estou sozinho, vamos fazer o culto. Aí eu vou. Eu e você, mas eu tenho família também, né? Mas você não está sozinho se você está com o Senhor, não é verdade? Vamos orar? Vamos lá. Deus, em nome de Jesus, te peço que o Senhor abençoe essa noite de segunda-feira, Pai. Essas pessoas que abriram esse link, essa transmissão e estão agora, Pai, que o Senhor as visite, que o Senhor faça com que ela venha viver bem com o marido, ele venha viver bem com a esposa, com os filhos. Deus abençoe esse casamento, essa família. Abençoe esse povo, Pai, que está aqui agora orando comigo. Meu Deus, prepara o coração dessa pessoa para ela ouvir essa mensagem e para ela desfrutar, ser alimentada ao ponto dela, meu Deus, estar pronta para caminhar com o Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida espiritual, conjugal, saúde, familiar, financeira e em todos os sentidos. Tanto esses que estão orando agora comigo, como esses que estão em outro horário em oração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Antes de soltar aqui, eu quero colocar essas informações para você nos ajudar. Aqui tem pessoas que participam conosco que elas nunca ajudaram. Elas sabem disso. Eu atendo normal, normal. Eu não vou atender melhor um ou outro porque ajuda. Não, é normal. Porque o que você faz é para a obra do Senhor. Não é para bajulação de pastor. É para a obra do Senhor. Então, seja mantenedor desse ministério. Talvez você gostaria de fazer esse trabalho que eu tenho feito, mas você não foi escolhido para isso. Você foi escolhido para dar um sustento através do seu dízimo e da sua oferta. Está aí o QR Code, está aí o chave de Pix, capa dos meus livros, se você quiser adquirir um dos meus livros, meu número de telefone para entrar em contato comigo, se quiser um atendimento, enfim, as informações básicas estão aí. Tá bom? Vamos então? Eu vou soltar, vou fechar meu microfone e vou abrir o microfone do culto, da pregação de ontem à noite. Então vamos lá. Deixa-me desligar o meu. Tenho certeza que Ele nos ama. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. No livro de Neemias, capítulo 2.
Eu gosto muito de falar sobre esse assunto que nós vamos falar agora. Eu gosto muito de falar porque a gente vai ver acontecendo no Velho Testamento umas tipologias. Se você procurar olhar, observar, a primeira saída do povo hebreu do Egito para a terra prometida. Um povo que está na escravidão e Deus usa Moisés para tirar esse povo da escravidão para uma terra que mana leite e mel. Uma terra que Deus prometeu lá no Egito, o povo ainda escravo, e Deus prometeu essa terra. E Deus cumpriu. Aí a gente vem para a Babilônia, aonde esse povo judeu, lá era o povo hebreu, que é o mesmo povo de Deus, só que com personagens diferentes. Que o povo hebreu, nós estamos falando há cerca de 1400 anos antes de Cristo. Já esse povo judeu que está na Babilônia, a gente está falando de 530 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo. Então, povo hebreu, 1400, 1300 anos antes de Cristo. Esse povo judeu, que é a continuidade desse povo hebreu. Você vê de que esse povo hebreu sai da escravidão e vem as gerações futuras, primeira geração, terceira geração, quarta geração. Agora está esse povo novamente como escravo e agora na Babilônia. E a tipologia que eu vejo nisso aí, trazendo para os nossos dias, é o povo que está preso na escravidão da religião, na escravidão das doutrinas religiosas, das igrejas pentecostais, neopentecostal, das igrejas, igreja não, denominação, vamos dar o nome de denominação, porque aí a gente erra menos. Porque a igreja do Senhor, ela é pura e santa e imaculada. Agora os homens com as suas doutrinas, com os seus próprios pensamentos, ideias, eles que corrompem, trazendo doutrina, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, e aí escraviza o povo a um não pode isso, não pode aquilo, porque não adianta a pessoa aceitar Jesus por força. Não adianta a pessoa seguir um rito religioso por força. Isso é escravidão. É para ser feito igualzinho vocês vieram hoje aqui. Ou vocês que estão assistindo em casa. Tem que ser assim, Deus não quer nada forçado. Imagina nós que somos casados e a gente ser obrigado a beijar nossa esposa, fazer acariciá-la. Sou obrigado. Imagina que coisa horrível. Ou então ela fazer carinho a gente e nos acariciar forçado. Obrigado. Olha que coisa horrível. É isso que Deus quer também para Ele? Porque a adoração é isso, é exaltar Deus, é acariciar Deus, é amar Deus, é intimidade com Deus. E para seguir Jesus não pode ser forçado. Tem que ser voluntariamente, de coração. Servir ao Senhor não pode ser com tristeza. Servir ao Senhor não pode ser com constrangimento, com pressão e nem com interesse. Que a obra de Deus ela é feita voluntariamente, de coração. Às vezes que o pastor Juarez fica aqui no meu lugar e quando eu vou fazer minhas viagens missionárias, quantas vezes eu paguei para ele? Quantas vezes ele cobrou para pregar aqui? E por que ele vem? Porque ele vem sem interesse, sem constrangimento, sem forçação, mas vem porque reconhece que é um escolhido de fazer a obra de Deus. E ele não tem querer. Eu não posso obrigá-lo, mas se ele teme a Deus e serve a Deus e é um servo de Deus, ele não vai fazer o que ele tem vontade de fazer. Ele vai fazer a vontade do Pai. Assim também eu. Quando eu fui para as Filipinas,
ser pastor lá nas Filipinas, eu já conhecia as Filipinas antes. O país lá das Filipinas, do Japão lá, de viagem assim, de voo, dá 4 horas, 5 horas de voo. Um lugar horrível de morar. Um lugar horrível, calor, clima, comida. Nada daquele lugar me atraiu para mim ficar ali. As vezes que eu fui em reunião, porque como eu era líder do Japão, então tinha reunião nas Filipinas, que o encontro era nas Filipinas, e eu ia para as Filipinas para a gente se encontrar lá nas nossas reuniões. E quando eu voltava, eu vinha no avião dizendo assim para minha esposa: que lugar horrível. Que lugar horrível. Calor. O calor, pense você está numa estufa. Uma estufa o tempo todo. Você tem uma ideia, quando eu morei lá, eu dormia com a toalha molhada, torcida, úmida, e eu deitava no colchão para poder eu dormir um pouquinho melhor, de tanto calor. E não durou muito tempo, eu recebi o telefonema. Genival, sim senhor, bispo, está pronto? Sim senhor, tem como dizer não? Então tu está indo lá para as Filipinas, justamente onde eu não gostaria de ir. Foi. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nas minhas viagens aí fora, foi o melhor lugar onde eu passei, porque o povo me recebia. Você entrava lá nas favelas, nos bairros, os filipinos com o coração quebrantado, eles beijavam a mão da gente quando a gente chegava. As crianças fazia fila, eles chamavam father, pai, né? Em inglês lá, a gente pregava em inglês e tinha o outro que traduzia para o tagalo, para quem não entendia inglês, então era traduzido para tagalo. E eles chegavam: bless my father, bless. Me abençoe, meu pai, me abençoe. As crianças, os jovens, idosos, todos, povo de um coração assim aberto. Amei trabalhar naquele lugar. A gente não tem querer, quando trata-se da obra de Deus, fazer a vontade de Deus, a gente não tem querer. É óbvio que o Senhor não força, e Ele não quer ver interesse. Aí eu vou fazer a obra para poder eu ter uma posição aqui. Aí eu vou fazer a obra para poder eu conseguir alguma coisa com fulano. Não é obra de Deus isso. Obra de Deus é como adoração. Aí eu vou adorar para poder eu conquistar uma bênção. Não existe isso. Aí eu vou adorar com interesse em alguma coisa. Não. Adoração, o Senhor só aceita como perfume. O Senhor aceita quando você, ou de olho aberto, ou de olho fechado, mas você abre a sua alma e o adora de coração. Isso é servir a Deus. Então nós estamos falando agora de um povo que voltou para a escravidão. Que a tipologia para nós nos dias de hoje é justamente essa. O povo hebreu sai do Egito para a terra prometida. O povo judeu sai da Babilônia para Jerusalém. Nós estamos saindo do mundo para o reino de Deus. Saindo do mundo, o mundo dos vícios, o mundo das drogas, o mundo das doutrinas religiosas, das doutrinas cristãs, que tem, não é doutrina só religiosa não, tem doutrina cristã, e essas doutrinas cristãs são as mais pesadas até mesmo do que as religiosas, porque uma coisa é uma doutrina religiosa, outra coisa é a doutrina cristã, que a pessoa usa Cristo para implementar uma doutrina. Usa um versículo bíblico para poder falar algo que é proibido. E assim vai. E é essa libertação que a gente tem que ter. É esse livramento. Você não tem obrigação nenhuma de nada dar satisfação para ninguém. Você vai dar satisfação para Cristo no tribunal de Cristo. Você vai dar satisfação para Cristo, para Deus, no juízo final. Todos vocês, todos nós, vai ter livros abertos lá. E vão dizer: o que você fez com o tempo que eu te dei para você viver lá como humano? O que você fez com o corpo que eu te dei? Com os olhos, as mãos, o nariz? O que você fez?
Você vai prestar contas. Eu vou prestar contas. Só que também não adianta eu querer servir a Deus com medo, pensando no juízo final. Ai, meu Deus, eu tenho que prestar contas, eu tenho que fazer isso, se não, eu não. Aí deixa de ser feita a obra de Deus voluntariamente, ou servir a Deus voluntariamente. Vai ser com interesse na salvação. Faça sem interesse e você vai ter a salvação de qualquer forma, o livramento. Então aqui a gente vai ver no livro de Neemias, e eu não vou me estender, eu só vou mesmo, já contextualizei, na contextualização aqui eu já trouxe muitas mensagens para nós todos, e agora nós vamos ler o texto, que é um convite para você ler esse livro de Neemias, estudar sobre ele, que diz assim, no capítulo 2, que diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Dele quem? O rei. Que rei? Artaxerxes. E eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estive triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste? Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, destruída, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei disse: que me impedes agora? O que eu posso fazer? Diga. Então orei a Deus do céu. Quer dizer, ele faz uma pergunta aqui, e no versículo 4 para o versículo 5, você vai ver de que ele diz bem assim: então tá bom, você está triste, o que eu posso fazer por você? Então ele está diante do rei. Não acredito de que ele caiu do joelho e foi orar a Deus. Eu penso de que ele deve ter pedido um tempo para o rei. Ele deve ter falado: o rei, então já que você quer que eu te peça alguma coisa, que você pode me ajudar, me dê um tempo, deixa eu orar a Deus. Você vê de que o servo de Deus, tudo que ele faz é com oração. Deixa eu orar a Deus, porque aqui está bem claro, quando ele diz: que me impedes agora? No mesmo versículo 4, então orei a Deus do céu. Então ele caiu de joelho e orou a Deus do céu? Eu não acredito. Porque senão o rei ia dizer: além de você estar triste, você está doido. O que está acontecendo? Imagina eu estar conversando com você, fazer uma pergunta e você cai de joelho e começa a orar. Tem alguma coisa errada. A conta não bate. Mas a conta bate. Aqui não fala, mas eu posso entender de que ele pode ter dito: ô rei, deixa eu te responder daqui a pouco, ou amanhã. Pode ser? Pode ser. Mas alegra teu rosto aí. Depois você volta e diz o que você quer. Aí sim, então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Quer dizer, já voltou para o rei, né? Por isso que a Bíblia é bom a gente ler assim, com toda cautela, com essa hermenêutica, com esse entendimento, para poder você ter maior entendimento. Então, e disse ao rei, versículo 5: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá. Eles estão na Babilônia, e da Babilônia até Judá são 900 quilômetros, a cerca de 900 quilômetros, num tempo que não tinha avião, não tinha trem, não tinha carro, não tinha... O que tinha era uma cavalaria, cavalos, camelos, transporte de cargas. Imagina, a 900 quilômetros. Ele disse: que me envie a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais.
que é Jerusalém, né? Para que eu a reedifique. Quer dizer, reedificar uma cidade, isso não é de um dia para o outro. E isso é construção civil, é muito dinheiro, é muito gasto. Como que pedido que ele faz? Eu parei no versículo 5, aí eu vou continuar no versículo 6. Começa imaginando. Vamos mentalizar esse período de há cerca de 400 anos antes de Cristo, o período de Neemias, que já tinha ido uma primeira turma através de Zorobabel e Josué, já tinha ido a cerca de 42 mil judeus, entre crianças, homens, mulheres, já tinha voltado, porque estavam livres, eles estavam livres da escravidão, agora eles estão voltando para Jerusalém para reconstruir. Eles voltam e eles estão lá. Alguém chega trazendo notícia. E aí, como é que está a cidade de Jerusalém? Olha, está assim, 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 assim. Recebeu notícia de que a coisa estava preta. As invasões, cidade sem muro, qualquer um vai lá, entra, pega. Não tem cerco, não tem... A política está horrível, a economia é horrível, o povo passando fome, miséria. Então, nisso, Neemias já caiu o seu semblante. E como era ele que ia servir o rei, porque antes do rei beber qualquer coisa, ele bebia para ver se estava envenenado. Antes de o rei comer qualquer coisa, ele comia para ver e dava o tempo para ver se não estava envenenado. Então, esse era o homem de maior confiança do rei Artaxerxes na Babilônia, que não é mais Babilônia, agora é o Império Medo-Persas. E aí, esse homem de confiança, que sempre chegava trazendo alegria para o rei, que sempre chegava, sabe aquelas pessoas alegres? Começa imaginando, pessoas alegres que já conquistou a intimidade do rei, que não podia muita coisa fazer com o rei, mas o rei já dizia, ó, só você, mas longe dos outros. Você pode imaginar que ele já chegava, e aí, meu rei, meu poderoso, levanta a cabeça, homem, você está de cabisbaixo por quê? Dormiu bem não? Então era aquela pessoa que já conquistou. Então o rei, ele eu imagino, a Bíblia não fala, isso aqui é dedução minha. Imagine de que o rei, porque eu faria isso, ó, perto dos outros, respeito, tá? Mas quando não tiver ninguém, você pode soltar um pouquinho. E aí, aquela intimidade, aquela amizade, de que rei para um servo. E naquele dia chega ele com o vinho, daquele jeito. Então o rei já chega, vem cá, o que está acontecendo? Se tu não está doente, por que você está com essa cara? E é onde ele diz, ó rei, como que eu vou estar alegre se eu acabei de receber notícia lá da minha cidade, cidade do sepulcro dos meus pais, está destruída, invasão, economia, um montão de coisas. Então, eu estou muito triste. E o rei, na hora, já diz, o que eu posso fazer por você? Como que eu posso lhe ajudar? E certamente ele, ô rei, só um minutinho, deixa ele orar a Deus, para Deus colocar as palavras para Deus te usar. Então, ele foi, trouxe a resposta, e aí vem a resposta. E diz assim, no versículo 6. Então, o rei me disse, estando a rainha sentada, a rainha estava do lado. Então ele já estava ali com uma moral. A rainha deveria também gostar muito dele também, né? Estando a rainha sentada junto a ele. Quanto durará a tua viagem? Quanto tempo? E quando voltarás? Aprove-o ao rei enviar-me, apontando-lhe eu o certo tempo. Em outras palavras, está dizendo assim, diga para o rei quanto tempo que eu demoraria para reconstruir essa cidade. Diga você, rei. E disse mais ao rei, se ao rei parecer bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio,
para mim permitam passar até chegar a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeiras para cobrir as portas do passo da casa, para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores, e aí continua a história, que eu vou parar por aqui. Com essas cartas, com essa autorização do rei, ele consegue tudo o que ele precisa para construir, reconstruir a cidade. E ele consegue levar muitos homens, guardas para proteger ele na viagem, e ele consegue chegar a Jerusalém e começa a construção. E quando eu olho para isso aqui, trazendo para os dias de hoje, assim como Neemias, ele consegue voltar e reconstruir a cidade, construir os muros. Imagina cercar uma cidade, um muro de pedras, juntar pedra, pega pedra, juntar, imagina formar muros, porque os muros era o instrumento de proteção, de defesa. Porque quando havia invasão, entrada, alguém entrando para invadir a cidade, então nos muros já ficavam os atalaias, com as trombetas para tocar, e os arcos flecheiros, os homens atiradores de flechas, quem entrasse, então ninguém entrava, por causa dos muros. Tinha o portão norte, sul, leste, 12 portas, no caso de Jerusalém são 12 portões, 12 portas, e ali a cidade estava protegida. Então tinha como a cidade prosperar, crescer, mas na situação que estava, com os muros derrubados, não tinha como a cidade prosperar. E agora Neemias, usado por Deus, leva consigo toda a ferramenta e material que precisa para reconstruir a cidade, como reconstruiu e ficou na história. Trazendo para os dias de hoje, qual seria a mensagem para nós, para mim hoje aqui, pessoal? É o reconstruir a igreja do Senhor, reconstruir a obra de Deus que está devastada. Quantas pessoas que estão congregando? Eu estou falando com as pessoas que estão congregando, pastores que estão doentes, esposas de pastores que estão com câncer, de tanta pressão dentro das denominações. Eu estou falando porque eu venho de uma caverna dessa e fiquei 41 anos. Eu estou falando de que o pastor Juarez também chegou aqui ferido de muitas coisas dessas denominações. Eu fiquei muito ferido, mas eu me curei lá dentro, porque eu fui estudar e fui pesquisar, e quando eu ia me desligar daquilo tudo, olha o que eu estou falando no ar. Estou falando e estão assistindo. Tem obreiros, talvez não estejam assistindo agora, pastores, outros, que vão assistir depois. Eu levei 11 anos para me desligar, porque quando eu fui orar ao Senhor, quando me veio aquela ideia, sai fora antes que seja tarde demais. Porque tudo começou a eu entender quando eu comecei a tomar remédio para o coração. Porque se eu estiver tomando remédio para o coração, porque é uma coisa genética, que vem do meu pai, da minha família, é uma coisa. Mas eu estou tomando remédio porque eu estou andando apertado, com a cabeça perturbado, preocupado, perdendo sono, muita pressão, cobrança, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu digo, opa, espera lá, já que eu vou morrer mesmo, eu vou morrer lutando. Porque todo mundo vai morrer, então vou morrer lutando, não como um covarde, mas lutando. E é aí quando eu orei ao Senhor, o Senhor disse, vai se preparar. Não se constrói uma torre sem antes fazer as contas, para não parar na estrada. E eu levei 11 anos, aí onde eu fui estudar teologias e várias partes de teologia aí, para poder pegar. Quando eu vi que eu estava ficando meio de tanto estudo teológico, eu parei, eu digo, opa, não vou mais estudar nada de teologia, nada de Bíblia. Vou fazer uma faculdade. Aí fui fazer sociologia. Sociologia, fui fazer ciência política, fui fazer outros cursos, porque eu fui estudar. Agregar valores aqui, ó.
É o que eu falei hoje lá no AA, na reunião de AA que nós tivemos, mostrando um montão de gente velha, 60, 70 anos, 50 anos, 40, acho que o mais novo que estava ali era quem tinha 39 anos. Perdendo tempo. Vai estudar, rapaz. Quer vencer o vício da cachaça? Quer vencer o vício da droga? Quer vencer o vício da religião, qualquer coisa? Vai estudar. Foi isso que Deus falou para mim. Eu que estava preso não a um vício da droga, mas a um vício religioso, a uma alienação religiosa. Vai estudar. Vai estudar. Quando eu vim fazer minha primeira faculdade, eu estava com 52 anos. 52 anos, então pode estar com 60, 70, não tem tempo para começar. O começo é a idade que você tem. Só é você abrir. Porque aí sim você tem tempo para recorrer. Porque aí a gente vê um montão de gente que está ficando velho, não tem uma casa para morar, não tem uma carteira de motorista para dirigir um carro. Quem tem a carteira de motorista não tem um carro para andar. Enquanto que todo mundo tem um carro, eu não tenho. Por quê? Porque ficou focado em cachaça, ficou focado em futebol, porque ficou focado em festa junina, festa natalina, só festa. Aonde tem festa, eu estou lá. Não cuidou de si, não investiu em si. Vai morrer assim. E depois não adianta se lamentar para Deus porque eu não tive sorte na vida. Não! Você nasceu com 2 braços, 2 olhos, 2 ouvidos. Você nasceu com tudo que os outros têm, que venceram, você tem. E mesmo que você não tivesse, fosse um aleijado. A gente tem visto pessoas que não têm braço nem têm pernas, só tem um troco e a cabeça. E mesmo assim vencem na vida. Então não tem mimimi. Não tem negócio de ficar choramingando porque eu não tenho sorte, porque é isso aqui. Não! Se Neemias, ele chegou a ser um dos homens de maior confiança do rei Artaxerxes, não foi à toa. Foi porque ele conquistou aquela posição. Nós também podemos conquistar. Não posição diante do rei Artaxerxes, mas uma posição diante de Deus, como servo, como ele, para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui em vida. O Senhor está falando conosco, pessoal, comigo, com você, através dessa leitura. Por quê? Porque tem muita gente aí fora que está com a vida destruída, com a Jerusalém destruída, com a família destruída, com a alma destruída, e está precisando de um Neemias, de um homem de fé, para ir lá para restaurar aquela família, para ir lá para restaurar aquela cidade. Está precisando. Mas o egoísmo, o olhar para o umbigo, só pensar em mim, querer trabalhar aqui, trabalhar ali, só trabalho para ganhar dinheiro. Sim, para ganhar dinheiro, para comprar as coisas, tem que trabalhar. Eu não estou fazendo apologia a não trabalhar, tem que trabalhar. Mas trabalhe primeiro para poder você ter sua alma no reino de Deus. Se esforce para poder você ter comunhão com Deus. Você poder chegar diante de Deus e falar: Deus, a minha situação é essa. Neemias chegou e disse: Deus, a minha situação é essa. A minha cidade está destruída e eu preciso de ir lá para construir. Toca no coração do rei, que o rei venha me dar toda a condição para que eu possa. E me dê pessoas, e me dê guardas, e me dê toda a condição, animais, tudo que eu preciso. E quando vem, o rei diz: vai. E ele foi e reconstruiu. Então isso mostra que você pode reconstruir sua vida. Isso mostra que você pode reconstruir sua fé. Que agora você não tem o rei Artaxerxes, mas você tem Jesus Cristo, Senhor, que te dá a palavra, que te dá o nome dele, o nome de Jesus, que te dá o poder, a condição de você vencer. É só você não ser mimimi. É só você não ser frouxo. É só você não ser lento, lerdo, diante do diabo, diante dos obstáculos, diante das dificuldades. Arregaça as tuas mangas e parte para cima, com toda a tua força, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua fé. E você vai ver que lá na frente, em nome de Deus e para a glória de Deus, valeu muito a pena a sua decisão, a sua ação. E assim, quando você estiver abençoado e estiver de pé,
estenda a mão para o que está caído. Quando você estiver forte, estenda a mão para o que está fraco. Quando você estiver com fome, você tem comida para comer, satisfaz tudo. Então agora veja quem está com fome. E assim você não querer só para si, mas me ajude, meu Deus, para que eu possa ajudar. Infelizmente, a gente vê muitos pastores, obreiros, diáconos, pessoas dentro da igreja, pessoas que não estão cuidando nem da sua Jerusalém, nem do seu coração, estão cuidando nem de si. E é por isso que a cidade está destruída, e é por isso que a vida está destruída. É o resultado. E o Espírito Santo, ele está dizendo para você, através dessa leitura: você não tem o Artaxerxes, mas você tem Jesus Cristo que morreu por você. Levanta-te, vai reconstruir tua cidade, vai reconstruir teu casamento, vai reconstruir tua fé. Levanta-te. Está triste, eu estou triste por causa da notícia, mas está lá, ele está triste, e ele foi oportunista, e ele aproveitou a oportunidade. Ô rei, como que eu posso estar cantando, alegre, feliz, diante da notícia que eu acabei de ter? O que eu posso fazer com você? Ah, rei, deixa eu orar para poder Deus me dar a direção. Tá bom, vai, vem. Ó rei, me ajude nisso, se for. Tá bom, vai. Pronto. Para nós também, nos dias de hoje, é a mesma coisa. E não vai ser no instalar do dedo, não vai ser você vir aqui na congregação uma vez só. Isso é uma continuidade, é fragmentado. Na hora de vir, vai vir desânimo, moleza, vai vir acontecer chuva, vento, tempo, vai acontecer de tudo, amigo vai chegar, alguém... E aí é você que decide. Qual é a consideração que você tem com Deus? Porque Ele vai agir com você conforme a sua consideração que você tem com Ele. E é aí aonde, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente vai estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe o que vai acontecer depois? As outras coisas serão acrescentadas. Aleluia. Amém? Fiquem todos de pé em nome de Jesus. Vocês que estão em casa, eu tenho certeza que você entendeu. Deus falou com você também. E nós vamos daqui a pouquinho ceiar. Se você